terceira temporada, terceira e última temporada, na Semana da Arte em Crescer. O batepapo@.com, Alex Montesani. Está entrando uma galerinha aí, Marluce, o pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o bate-papo com esse meu convidado, ilustre convidado dessa noite. Eliane Magalhães, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos começar a conversar. Então, Alex, a primeira pergunta é: o que significa crescer para você? Crescer, para mim, é um sinônimo de evolução. E ele pode estar vinculado a vários aspectos, né? O crescimento espiritual, né? O crescimento artístico, o crescimento profissional. Mas eu acho que o que está mais atrelado, talvez, a essa palavra significa a questão da sensibilidade, de você perceber o significado da palavra crescer. Quando você tem sensibilidade para perceber isso, você literalmente acaba crescendo em vários aspectos. Que bacana. Então, assim, se eu te pedisse um sinônimo para crescer, seria... Evoluir. Eu acho que é sinal de evolução. Crescimento é sinal de evolução. Ah, tá. Mas agora, eu gostei de você ter falado de sensibilidade. Eu poderia mudar para colocar sensibilidade? Total, total. Porque a sensibilidade é a base de tudo, né, Maurício? Principalmente para os artistas, né? E crescer, ao mesmo tempo, tem um significado de sensível, né? A gente, ao mesmo tempo que cresce, a gente se torna sensível ao que é novo, ao que está aprendendo, ao que está chegando de novidade. Então, é uma sensibilidade. Sim, mas isso também você há de convir que é uma via de mão dupla. Né? Algumas pessoas podem perder um pouco dessa sensibilidade à medida em que elas vão crescendo. Sim, lógico, lógico. Mas, assim, o que eu estou querendo te explicar é que, pela tua fala, o que eu entendi da sensibilidade, o que eu interpretei é que, assim, a criança que está crescendo, vamos supor que seja esse natural, a criança está crescendo, ela está evoluindo. Mas a cada momento, a cada minuto, a cada ano que ela cresce, ela se torna sensível ao que está chegando na vida dela. Talvez os sentimentos, o carinho, a raiva, a ignorância, a maldade, isso tudo, o crescer também é sensível. Perfeito. Bacana, e você que me deu essa visão aí, eu gostei muito. Mas eu estou aqui, eu estou com cara. Então, vamos começar o bate-papo.com. Alex Montesani, o cara, o divo, o mestre. Menos. Não, é isso tudo mesmo. Eu sei, porque eu conheço pessoalmente, eu estava aqui. Então, eu tenho argumentos para poder falar disso. Muito obrigado, eu faço palavras. Felipe Vieira está aí, queridão, beijo. Oi, Felipe, meu parceiro de anos, ótimo ator. Grande ator. Galerinha, sejam todos bem-vindos. Vamos começar logo o bate-papo na Semana da Arte em Crescer, com esse ilustre convidado de hoje. Então, vamos começar lá do início. Alex Montesani, quando e onde você nasceu? Eu nasci no dia 25 de março de 1976.
Lá se vão alguns anos, né? E eu nasci no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio, na maternidade Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo. Aqui na esquina da minha casa. Que bacana. Então, Às 20h35. Boa noite, queridos. Boa noite, Felipe. Então, desde que você nasceu, você é morador de Campo Grande. Inclusive, eu moro na mesma casa desde que eu nasci. Olha, que lindo, que história bonita essa. Que bacana. A sua evolução e a sua sensibilidade sempre esteve na mesma casa. Olha que tudo. É verdade, é verdade. É uma mistura de energia muito grande, porque eu vi várias gerações passarem pela minha casa. Essa casa ela foi construída pelo meu avô, e assim, e várias pessoas passaram da minha família pela casa, porque eu morei desde criança com os meus pais e a minha avó, por parte de mãe, e depois o meu bisavô, o pai da minha avó, ele veio morar nessa casa também, então assim, foi uma geração que foi passando, né, por mim, e foram acontecendo várias coisas na própria casa, com relação à mudança, reforma, rua, construção de shopping, enfim, eu pude acompanhar todo esse processo de transição, não só da minha casa, né, mas da redondeza do bairro em si. Que bacana, Alex. Magadianes, Milce Marchel, boa noite. Neves Cavalcante, estão aí. Bem-vindo! Estamos todos aqui agora e já começamos a conversar com ele. Amados. Obrigado, Neves. Você também é meu amado, nosso amado. E como foi a sua infância em Campo Grande? Olha, a minha infância, o fato de eu ter... em março eu vou completar 45 anos, então eu posso dizer que eu tive o privilégio realmente de ter uma infância. E ter uma infância no bairro de Campo Grande, para mim, eu acho que, embora a infância não tenha sido na Zona Sul, então eu não posso fazer comparações. Mas eu posso dizer pela infância que eu tive no bairro de Campo Grande, onde eu andava descalço, com 10 anos de idade, eu soltava pipa, eu jogava bola de gude na rua, eu apertava a campainha dos outros e saía correndo. Eu era muito, muito encapetado. Eu catava latinha no mato para vender no ferro velho, para comprar chiclete na cantina da escola. Eu não tinha essas coisas de mesada de pai. Mesada era uma mesada na cabeça que você ganhava, né? E, assim, eu realmente, graças a Deus, assim, eu posso dizer que eu tive uma infância. Eu descia a estrada da Rio do Ar com um carrinho de rolimã de madeira, e voltava para casa todo ralado, ainda tomava mais uma esfregada da minha mãe, e, enfim, isso tudo tipo 10, 11 horas da noite, e hoje em dia começou a escurecer, dependendo do horário, você já tem que ficar com cuidado, que se o portão está aberto, a janela está fechada direitinho. Então, graças a Deus, eu tive uma infância onde eu não ficava sentado horas com o telefone na mão ou com um videogame na mão, onde eu conseguia interagir com os meus amigos, falar bobagem, brincar, pular carniça. Enfim, eu tive, graças a Deus, eu tive uma infância saudável. Não que as crianças de hoje não tenham uma infância saudável ou normal, mas eu acredito que a minha infância, na minha opinião, tenha sido muito saudável comparado aos dias de hoje. Sim, sim. O Anderson Lima está entrando aí. Que infância boa, Nilce. Ele teve uma infância maravilhosa, como eu. E até porque nós temos a mesma idade. E o Neres acabou de comentar, fez um comentário aqui muito especial,
não só para o Neres e nem para Campo Grande somente, mas para mim e para você, Alex, também o comentário dele. O Neres acabou de anunciar aqui que hoje, por estarmos os dois queridos dele aqui, nessa live, também se comemora, como nós estamos aqui, a gente está comemorando, se comemora o aniversário da nossa linda Vilma Camarati. Então, eu nem combinei isso com você, mas Deus é tão bom que ajuda a gente às conexões. Então, assim, foi uma luz que enviou para a gente combinar esse dia, esse horário, e a gente está aqui, os dois juntos, os dois que são fãs e que trabalharam com a nossa querida e amada Camarati. Eu agora fiquei até meio emocionado quando o Neres falou que bateu até uma saudade. E estar com você aqui hoje e falar desse aniversário dela me faz muito bem. E isso vai como uma homenagem para ela que está lá brilhando no céu com uma estrela. Bom, não tem como não falar, não tem como não lembrar da Vilma sem se emocionar. Eu já estou com os olhos já cheios d'água aqui e por vários momentos, quando nós nos falamos mais cedo, a Vilma me veio à cabeça por várias vezes, porque vai ser inevitável não falar no nome da Vilma, porque a Vilma teve uma representatividade artística muito grande na minha vida. Eu agradeço muito a grande parte, a maior parte talvez da minha formação teatral, a grande atriz, teatróloga, escritora, poetisa, professora de português, literatura, professora Vilma Isabel da Silva Camarati, um ícone da Zona Oeste que não vai... Imortal. A Vilma é imortal. É isso aí. Obrigado por isso. Muito obrigado. Estou muito grato por essas suas palavras aí a ela. Mas vamos continuar. Já que você falou que a tua infância foi maravilhosa e muita gente está aí dizendo da tua infância, porque eu tive uma igual, então, e eu sei que é maravilhosa. E foi maravilhosa. Mas o que eu quero dizer é que você logo ficou adolescente. E como foi essa transição para a adolescência? Como que foi essa fase de adolescência? Então, a minha adolescência, eu aproveitei muito realmente quando eu era criança, porque como eu conheci o teatro muito jovem e muito por acaso, eu não tinha a menor pretensão de fazer teatro. Para você ter uma ideia, eu conheci o teatro eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. E totalmente por acaso. Eu estava passando na porta do Arthur Azevedo com a minha avó e era um dia das crianças. E tinha uma placa bem grande lá de que naquele dia haveria recreação para as crianças do bairro. Isso foi na gestão, que eu não sei se você vai lembrar, do Celso Cordeiro, que, se eu não me engano, já é falecido. E aí a minha avó pediu informação. Eu falei, avó, eu quero ir lá. E aí nós entramos, aí o rapaz explicou, a minha avó como é que funcionava. A senhora deixa ele aqui e vem buscar ele à tarde. Isso era tipo 9, 10 horas da manhã. Aí quando foi e vem buscar ele à tarde. Eu falei, assim, normal, né? Hoje em dia, se fizer isso, você nunca mais vai ver o seu filho, né? Mas naquela época, há 30 anos atrás, era normal, né? E aí, a minha avó me deixou no teatro. E, Maurício, eu me lembro como se fosse hoje. A sensação que eu tive quando eu entrei, quando eu passei do hall de entrada do Arthur Azevedo e me deparei com a plateia e com o palco, eu me lembro do cheiro como se fosse hoje. Aquele cheiro de cortina mofada, aquele cheiro de tábua, né, meio um cheiro amadeirado muito forte, né,
uma coisa completamente atípica, né? E ele tinha cheiro. A minha lembrança tem muito cheiro do teatro. E os meus olhos, assim, ele ficou paralisado. Eu olhei e falei: o que é isso? O que se faz aqui? Que lugar estranho é esse? Né? Porque eu já tinha ido ao circo, mas no teatro, né, uma coisa completamente tudo parado, nada se move, uma cortina, um palco. O que se faz aqui? Que lugar é esse? Mas, ao mesmo tempo em que havia muita dúvida, muito questionamento, acho que a maior palavra que eu acharia agora seria deslumbramento, com algo que eu nem conhecia. Então, foi amor, assim, paixão à primeira vista. Eu fiquei deslumbrado. Com 9 anos de idade, eu me senti deslumbrado pelo teatro. E aí eu passei o dia inteiro na recreação, brincando em cima do palco, brincando de interpretar, de declamar poesia, com Juarez Jujuba. Era o nome do recreador. Eu não sei se alguém vai lembrar dessa figura. O nome dele era Juarez Jujuba. Ele era um animador cultural. Hoje, nós chamamos de animador cultural. Naquela época, eu não sei que nomenclatura se usaria para ele. Talvez um recreador, né? Acho que seria mais essa palavra. Esse foi o meu primeiro encontro com o teatro, com 9 anos de idade. E aí depois eu não consegui. Olha, quando você quiser falar, você fala, porque eu falo demais. Aí você tem que me cortar. E olha que memória, eu estou até com inveja da tua memória, porque você lembra até o nome do recreador. Ou seja, você é um gentleman, você é perfeito, até na memória. Bom, Alex, que bacana, então, na infância, final da infância, você descobriu o teatro, se apaixonou e não saiu. Então, a sua adolescência foi completamente envolvida no teatro. Total. A minha adolescência, eu com 12 anos, 13 anos, eu brincava de decorar textos, eu brincava de encenar com amigos, de criar roteiros, de desenhar cenários, de tentar transformar alguma coisa num cenário. Então, a minha adolescência sempre foi voltada nesse sentido. Mas eu nunca deixei de ouvir da minha família aquela frase clássica, né? Que teatro não dá camisa para ninguém, né? Que teatro não dá dinheiro, enfim, todas aquelas coisas que você sabe que a gente já ouviu e que eles estavam certos, né? Mas que nós temos que fazer opções. Né? Ou nós íamos ser atores felizes, né? Ou talvez fôssemos empresários infelizes. Mas o lance é fazer com amor, né? A gente faz com o amor que a gente tem. Bom, que bacana. E já que você conheceu o teatro no Arthur Azevedo, com essa galerinha que você lembrou dos nomes, o diretor do teatro, o recreador. Então, você começou bem lá atrás. Então, quer dizer, era década de 80. Você começou na década de 80. Põe anos mesmo. E então, assim... 80 foi, desculpa, foi dos que eu lembro, assim, eu vou esquecer de alguns, claro. Mas Celso Cordeiro foi marcante porque foi o primeiro diretor. E aí depois vieram os meus primeiros professores de teatro da época da gestão do Celso Cordeiro, depois o Di Ramos, depois o Paulo Freire, Paulo Freire não, Paulo alguma coisa, eu não vou lembrar o sobrenome dele agora, Ney Ayala, não sei se você lembra do Ney Ayala. Ney Ayala assumiu a direção do... Para quem não conhece o Ney Ayala, gente, eu preciso falar. Eu tive a honra de ser dirigido num espetáculo com um amigo, o Humberto Braz, que é um excelente ator e você conhece. Lindo. O Ney Ayala nos dirigiu num musical
e aquilo foi algo assim, porque, cara, hoje eu não atuo mais, eu dirijo, eu costumo dizer que de uma certa forma, eu senti, eu parei um pouco de atuar, porque eu sentia muita falta de direção, sabe? Eu gosto muito, eu acho muito bacana quando termina um espetáculo seu e, e você espera dos seus amigos, né, dos vizinhos, dos parentes, que te abraçam, te beijam, choram e falam, ai, foi lindo, foi maravilhoso, parará, isso tudo faz parte. Né? Só que para nós que somos atores, que temos uma visão técnica, a gente não quer ouvir só elogios, de preferência que nem diga elogios, só me fale os erros. Né? Porque assim, a gente trabalha com erros, né? A gente precisa estar sempre procurando saber onde errou para poder acertar no próximo. É muito bacana chegar no camarim, um amigo que é ator e falar, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso. Não, amigo, olha só, estava ótimo, mas aquela luz, tem uma hora que você vai para o canto, que você fica no escuro, não pode, entendeu? Eu sou dessa praia, aí eu preferi ficar lá atrás, entendeu? E fazer as coisas acontecerem, porque eu consigo visualizar melhor. Que bacana, que lindo. Shanazzi entrou aí, Andy, Dolls, sejam bem-vindas. Alex, isso é muito lindo da tua parte, e eu sei que você, mesmo você abandonando o palco, a parte de atuar, eu sei que você é um grande ator, mas também sei que você é um perfeito diretor, professor de teatro. E por falar em professor, durante anos você virou professor de teatro, deu aula de teatro, e acho que até hoje você dá aula, ministra aulas de teatro. Então, e de artes, no geral. E aí eu te pergunto, qual é a sua formação? Você passou da infância, estudou muito na infância, foi para a adolescência, conheceu o teatro, estudou mais ainda porque o teatro obriga a estudar. E aí você foi se formando em ensino médio e hoje você é um professor, homem, adulto, maduro e professor. Qual é a sua formação? Sim, então, eu costumo dizer assim, que eu sou professor de teatro basicamente por mérito, né? Porque eu comecei a fazer cursos de teatro desde basicamente dos 9 anos de idade, né? Então depois chega uma época em que você já não sabe, você já não vê que aquilo já não é mais o suficiente, e você começa realmente, né, a procurar por Grotowski, né, Stanislavski, você começa a ler, e por mais que às vezes você dê um nó na sua cabeça e você não entenda muita coisa, e aí você tenta comparar a prática da teoria, né, e vê que são coisas completamente, absolutamente diferentes, né? E eu fiz tablado também com o jogo, professor maravilhoso, João Heiner. Eu fiz um curso com o Elvio Garcês, que teve na década de 90, no Arthur Azevedo, e era um curso muito completo, um curso de 1 ano. Nós tínhamos aula de voz, corpo e movimento, figurino e maquiagem, comédia dell'arte. Era um curso assim fantástico, um curso de 1 ano. Nós terminamos com a culminância do projeto de um musical. Então, assim, eu passei uma grande parte, acho que eu passei uns 8 anos da minha vida fazendo curso, até eu falar, eu sou ator. Sabe, me considerar alguma coisa próximo de estar pronto a interpretar alguma coisa. E mesmo assim, não me considero pronto ainda para nada, porque o ator ele precisa estar nesse processo, ele está sempre no processo de aprendizado, né? Claro que com o tempo a gente acaba adquirindo uma certa bagagem, mas a gente aprende a todo momento, né? Eu ficava assim, eu ficava louco com os meus alunos da turma do infantil. Eu fui professor de teatro titular da Lona Cultural durante 7 anos. E foi muito engraçado quando o Ives me convidou, porque a princípio eu iria só para substituir uma professora que havia se acidentado, e quando ele me fez a proposta eu até pensei,
Bom, se for para adulto, se for para adolescente, ok. Agora, se for para criança, nem pensar, né? Eu não tinha a menor afinidade com criança, Maurício. A menor afinidade. Sabe o que é encostar numa criança? Eu não conseguia. Sabe, eu evitava, não era... Eu olhava para uma criança, parecia que eu estava vendo um Doberman, sabe? Eu não tinha condições. E aí o Ives falou, não, você vai pegar uma turma de infantil. Aí eu, ok, tudo bem, eu não tenho problema nenhum. Mas foi um tapa na cara que eu levei, sabe, um tapa assim, bem dado, porque a criança, ela te surpreende tanto, né? Ela tem tanto para te dar. Eles tiram cada uma do arco da velha, que eu fico pensando, meu Deus, da onde essa criança tirou isso? Mas eu ria tanto, eu me divertia muito mais com as minhas aulas do infantil do que com os adolescentes. Porque eu me acabava de rir, eles sentavam comigo lá atrás, o grupo que não estava em cena, e eles riam junto comigo, porque era cada coisa que saía que eu falava, meu Deus, eu não estou acreditando no que eu estou vendo, cara. Então, assim, eu aprendi muito a lidar com criança. Não é que eu não gostasse de criança, eu não sabia como lidar com a criança, né? E eu fiquei 7 anos na lona. Eu cheguei a ter uma turma de infantil com 37 alunos. Você imagina? Você cuidar de 37 alunos num sábado, de 9h30 da manhã até meio-dia. Olha, não era mole, não. E assim, e os meus alunos, eu tinha uns alunos que todos eram muito fofos, mas tinha uns que, nossa senhora, meu irmão, era muita tarja preta na veia, porque para segurar, né, não era mole, não. Mas todos muito amados, assim, e o melhor de tudo, cara, o relacionamento que eu tinha com os pais dos meus alunos, sabe? Eles chegavam para mim e falavam, Alex, pode brigar, hein? Briga mesmo, hein? Pode brigar. Eu falei, mas com certeza, eu não vou deixar de fazer isso, não vou deixar mesmo. E como nunca deixei, eles brincavam comigo, eles me sacaneavam, me chamavam de tio careca, tio bronquinha, de meu malvado favorito, entendeu? Mas na hora que eu falava sério, era sério, vamos lá, e ponto final. Havia um respeito mútuo, né? Eu os respeitava enquanto crianças e atores, né? Que eu sempre os considerei como atores, porque eu acho que qualquer um, independente da idade, que tem a vontade, né? Não digo nem a vontade, vamos dizer, a petulância de subir ao palco e interpretar o que seja, você tem que ter um mínimo de respeito por aquela pessoa que está ali, né? Tenha ela talento ou não, seja ela criança ou não. Que lindo, que lindo. A Nilce está dizendo que delícia ouvir isso, porque a Nilce é professora de infantil, educação infantil, ela está fascinada aí pela sua. Um beijo, minha querida, obrigado pela participação aqui com a gente. Alex, é lindo mesmo isso, e hoje você sabe a importância do que é ser professor. Seja de teatro, de matemática, de português, de ciência, qualquer professor. A gente sabe que é a profissão que forma o cidadão. Você acabou de falar que pegou uma turma com 30 e poucos, ou seja, 30 e poucos alunos, 30 e poucas crianças, e você teve que ministrar isso. Hoje já devem estar adolescentes, adultos, e você foi responsável lá, por um ano, lá no passado dele. Ou seja, se hoje eles são o que são, atores ou não, eles tiveram você lá como professor. Então, você, como professor, tem a experiência e a sagacidade do que é ser professor, esse profissional. Então, em homenagem a esse profissional, eu queria que você me falasse quem foi o professor ou a professora que marcou a sua vida.
de forma positiva ou de forma negativa, da parte de teatro, qualquer um? Qualquer um. Eu prefiro de forma positiva, que seja aquele professor que você ama até hoje. Olha, mas pode falar. Eu tive muitos professores, né? Até porque eu sou eu sou bacharel em Direito também. Então, 5 anos dentro de uma faculdade, e eu ainda trabalhava na época também numa empresa jurídica, e aí às vezes eu acabava ficando independente em alguma matéria e tinha que ir para uma outra unidade, aí conhecia outros professores, enfim, aquela loucura toda. Mas teve uma professora que ela me causou muito impacto durante o meu período da faculdade de Direito, que foi a doutora Cristina Radici. Ela era uma mulher fantástica, ela era extremamente severa, ela cobrava as coisas de uma maneira, não é que me deixava apavorado, mas me deixava motivado a querer aprender. E ela não era do tipo que só cobrava em prova. Acho que todas as aulas dela eram uma grande prova, porque cada vez que eu entrava na sala de aula, eu só faltava me benzer e falava: Senhor, seja o que Deus quiser, me ajude. E parece que ela gostava do meu sobrenome, porque ela só me chamava de Montesani. E eu sempre sentei no fundo, sempre sentei lá no fundo, onde era considerada a galera da bagunça, mas até o ensino médio, não sei se na faculdade, eu acho que não, pelo menos na época de faculdade, quando eu sentava lá atrás, o pessoal era comportado, mas no ensino médio, realmente, a galera da bagunça ficava lá atrás. Mas eu sempre gostei de sentar atrás. E ela tinha uma coisa com o meu sobrenome que o tempo todo ela falava Montesani, Montesani, não é Montesani, mas me fale mais sobre isso, Montesani. Mas por que isso, Montesani? E aí eu ficava tentando buscar argumentos, porque você sabe que isso é uma coisa, não só um dom natural, não só do ator, mas também daquele que acaba se formando na área do direito, né, que é de articular demais, né, o dom da retórica. E eu acabava, de uma certa forma, conseguindo me safar das perguntas dela. Mas ela foi uma professora que marcou muito a minha vida e me fez estudar de maneira diferente e tomar mais gosto até pelos estudos. Que bacana. Doutora Cristina Radici. Que legal, que lembrança boa. E até hoje, você tem contato com ela ou perdeu o contato? Não, infelizmente, porque a minha faculdade foi uma loucura, porque eu comecei Na verdade, assim, eu entrei para o direito porque eu comecei, como eu te falei, aquela pressão da família de que o teatro não dá camisa para ninguém, e aí começaram, né, a família, você tem que fazer uma faculdade, você tem que fazer alguma coisa, que não sei o quê. E naquela época você não tinha faculdade de teatro como você tem hoje. Né? Aliás, você não tinha nem faculdade como você tem hoje, igual tem McDonald's, em cada esquina tem uma faculdade, né? Muito menos de teatro. Né? E aí eu tinha poucas opções, ou eu fazia informática, ou eu fazia história, ou eu fazia direito. Até pensei na história, mas eu falei, não, eu vou fazer direito. E aí, não sei se fiz tão direito assim, mas acabei fazendo direito, comecei em Santa Cruz, depois aí acabou a faculdade de Santa Cruz, que era dentro do Colégio Cunhamel, depois eu fui para Bom Sucesso, depois eu puxei algumas aulas na faculdade em Ipanema, que era a faculdade da cidade, depois virou universidade, né? Antiga faculdade da cidade, que depois virou universidade, que depois foi extinta, comprada pela Gama Filho, Veiga de Almeida, Estácio, enfim, deu aquele samba do crioulo doido. Que bacana isso. A sua trajetória acadêmica foi bacana. E que bom saber, porque eu não sabia que você era um advogado. Eu não sabia que você tinha graduação em Direito. Então, eu sou bacharel em Direito. Eu não tenho carteira da ordem, eu não posso advogar. Né? Eu sou bacharel em Direito.
Ah, tá. Eu Mas tenho... eu nem fazia ideia disso. Isso foi legal para mim, porque eu estou te conhecendo mais. Ó, que Eu, às bacana. vezes, vou ficar dando consultas, Maurício. Agora Alguns deixa eu te amigos me falar. ligam, eu posso entrar com uma ação, não sei o que, não sei o que lá. Então, amigo, olha só. Agora eu vou te apoiar com duas perguntinhas que eu não sei. Você sabe mais que eu disso. Agora deixa eu te perguntar. Você teve acabou de contar a sua trajetória acadêmica, falou da importância do estudo, que você sempre foi um estudante assíduo. Agora, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória no teatro, mas como ator. Quais os espetáculos que marcou você? Quais os personagens que você tem gosto de ter feito? Quais os diretores com quem você trabalhou? Fala uma trajetória do ator Alex Montesani. Então, de espetáculos, eu vou falar de alguns que eu vou lembrar, né? É obviamente impossível lembrar de todos os espetáculos que eu já fiz, porque eu fiz muitos espetáculos, principalmente infantis. Adulto, eu não fiz tantos, mas eu fiquei muitos anos em cartaz com espetáculos, coisas que hoje não acontece mais. As pessoas fazem um espetáculo adulto e elas ficam 2, 3 meses em cartaz, né? Antigamente você ficava 2, 3, 4 anos em cartaz, né? Por exemplo, assim que eu entrei para o grupo teatral Moa, eu entrei com 18 para 19 anos de idade. Eu entrei, você vê, eu comecei com 9 anos de idade, então eu já entrei no grupo teatral Moa com uma bagagem de 9 anos de teatro e muitos cursos, inclusive tablado, eu já tinha passado pelo tablado. E quando eu fui convidado pela Vilma a entrar no grupo teatral Moa, eu entrei fazendo técnica. Eu entrei operando luz, eu entrei operando som, e muito feliz, porque para mim o mais importante era estar dentro do teatro, envolvido com alguma coisa que me remetesse àquilo que eu mais amava, que era fazer teatro. E uma coisa que me deixa muito triste hoje é ver que os atores que têm um ano de teatro, 6 meses de curso, eles não querem nem protagonizarem no teatro, eles já querem ir direto para as emissoras, né? Eles não querem ter noção, né, de como se monta um mapa de luz, de como se funciona um projeto de sonoplastia, de como se roteiriza um espetáculo, de como você visualiza um figurino, de como você idealiza um cenário. Eles não querem, eles só querem brilhar, né? O ego, ele aflorece, né? E aí você para pensar até que ponto realmente a arte, né, que está dentro dessa pessoa, de fato, ela é existente e verdadeira, né? Aquela história, né, de que ame você a arte em você, e não você na arte, né? E então, assim, eu entrei no grupo teatral Moa fazendo técnica, com toda a bagagem que eu já tinha, e eu me sentia muito feliz em poder, porque, para quem não, as pessoas acham que não, mas, por exemplo, eu fiz uma participação nos últimos espetáculos do Neres, na parte técnica, e eu até converso muito com o Neres. Eu acho que um erro de um ator no palco, ele é totalmente admissível, porque o ator, ele tem jogo de cintura para corrigir uma falha, um erro, ele tem um improviso, né? Ele consegue contornar uma falha, né, de um texto. Agora, quando a falha é técnica, acabou.
todo mundo percebe que existe, que houve uma falha técnica, né, e que tem um técnico que cometeu um erro. Então, você ser um excelente técnico da área profissional é essencial. Para mim, a parte técnica ela é o coração do espetáculo. Tá? Se você não tiver um bom iluminador, um bom sonoplasta por trás do seu espetáculo, você tende ao fracasso, você tende a levar o seu espetáculo ao fracasso. Então, quando eu entrei para fazer teatro, eu não entrei já pisando no palco, decorando parágrafos e páginas de texto, e com um holofote em cima de mim, né, com uma cena só minha, como todo mundo, como a maioria dos atores querem, idealizam, principalmente os que estão começando, sabe? Então, assim, quando os pais iam me perguntar como é que eu faço para levar minha filha para a Globo, olha, na Rio do Ar passa o 854, que vai para a Barra, de lá a senhora salta no Recreio, pega uma van para o Projac, né, e Rede Globo, né, a senhora consegue levar a sua filha para a Globo dessa forma. Então, o mais importante para mim hoje, que eu observo muito essa questão dos jovens atores, é de não darem muito tratos à bola a essa questão técnica da origem de como a coisa começa. Tá? Por mais que o teatro, a Vilma Camarati dizia muito isso, que o ator é ele um caixote e mais nada. Né? Mas quando você se propõe a fazer um espetáculo com uma série de indumentárias, que envolve uma série de coisas, você precisa ter apoio técnico para isso. E essas pessoas são de suma importância. Então, quando eu entrei, só voltando, eu sou muito prolixo, né? Eu dei uma volta enorme. Tá ótimo. Aula de só para chegar onde... É uma aula de teatro para mim. Imagina, vamos lá. Então, olha só, quando eu entrei no Grupo Teatral Moa, foi para fazer a técnica de um espetáculo cujo texto era da Vilma Camarati e da poetisa Nancília Pereira. Você com certeza conhece, uma grande poetisa, minha amiga também, moradora de Campo Grande. Aliás, Campo Grande é o berço dos artistas, né? Fazer o quê? Campo Grande, Cavalcante, Bebe Werneck, Dinei Arlente Plaza, enfim. Vamos lá, vou parar, senão daqui a pouco vão me cobrar nomes. Então, eu comecei fazendo a técnica do espetáculo A Natureza na Constituinte da Floresta, no qual até o Humberto Braz dirigia esse espetáculo. Eu fazia a técnica no Arthur Azevedo, aonde, eu não sei se você lembra como era o esquema de luz do Arthur Azevedo, tinha umas paradas de ferro que você tinha que fazer uma força, era praticamente uma academia, né? Uma coisa de musculação para você fazer a luz subir, né? Eles tinham umas placas de uns pesos que fazia com que a luz acendesse e apagasse. Hoje em dia não, você aperta um botão, né, e as coisas acendem, apagam, enfim. Amigo, a gente está muito velho, né? Muito velho. Mas eu comecei o teatro fazendo técnica da natureza na Constituinte da Floresta. E aí, logo em seguida, tipo uns 3 meses depois, o Ciro Carlos Galo, que é um professor, sociólogo, para mim, na minha opinião, hoje, ele é um dos homens, acho que o cara mais intelectualizado de Campo Grande é o Ciro Carlos Galo. Ele é de uma capacidade intelectual absurda, incrível. Eu tenho até um pouco de receio, às vezes, de conversar com o Ciro e bancar o burro. Mas o Ciro, ele é de uma intelectualidade absurda. E ele, na época, levou para vir uma proposta de fazer o espetáculo A Nossa Era do Rádio, que era um espetáculo que retratava os anos 40 e 50 do rádio brasileiro. E Maurício, foi muito engraçado, porque depois, quando acabou o espetáculo, nós íamos fazer a seleção do elenco para o espetáculo A Nossa Era do Rádio. E eu tinha acabado de entrar, né? Eu era um nada, né? Eu tinha pouco tempo de grupo, e o grupo já tinha um elenco, né, formado. Eu falei, deve sobrar para mim aí mais uma luz, né, mais um som, ou talvez alguma coisa, né, uma limpeza de palco, também já está valendo. Aí eu lembro que a Vilma, né, com aquele jeito muito peculiar dela,
já estavam, quase todos os personagens já estavam escolhidos, e aí faltava o Calbi Peixoto. E aí a Vilma virou do palco, todo mundo estava sentado na plateia do Arthur Azevedo, eu bem atrás, junto com o Humberto e a Rose Brito, também que era uma outra atriz. A Vilma me vira do palco, bem alto, né, com aquele jeito dela, todo extrovertido. Olha, eu acho que o Alexander poderia fazer o Calbi Peixoto, ô Ciro. Aí o Ciro, sério, com aquela cara dele assim, séria, ele só fez assim, Maurício. Não, não, ele não. Eu fui assim, descendo pela plateia, sabe, pela cadeira, tentando me esconder, tamanha a vergonha com que eu fiquei. Mas, enfim, escolheram um outro ator na época para fazer, o Cláudio Magno, e ele fez o Calbi durante um tempo, durante acho que uns 8 meses, mais ou menos, ele fez o Calbi. Eu fiz o Manuel Barcelos, apresentava a cantora Marlene, fiz o Afroeno Rodrigues, que apresentava o programa Balança Mas Não Cai. E eram as minhas 2 participações no espetáculo. E aí, numa determinada ocasião, o Cláudio avisou que não ia mais poder fazer o espetáculo. E não tinha mais quem fizesse o Calbi Peixoto, porque o Humberto já fazia o Ivon Cury, o Luiz Breia fazia, o Bill Haley, todos os homens já estavam comprometidos, era um espetáculo muito grande, então não tinha mais como remanejar elenco, nada. E o único que às vezes ficava ali sentadinho com o tempo era eu, né? E eu, sempre muito safado no bom sentido da palavra, eu sabia o texto de todo mundo, sabia todos os personagens, né? Eu sabia dublar até Babalu da Angela Maria. E aí, num belo dia, a Vilma falou, não tem outra pessoa, Ciro, só o Alexander é quem pode fazer o Calbi Peixoto. E aí, um pouco a contragosto, ele topou, né? E aí... o Ciro não tem Instagram, então ele não está vendo. Mas eu não tenho problema em falar isso para ele. Mas então, aí eu fiz o Calbi Peixoto no ensaio. Quando eu terminei de fazer o Calbi, o Ciro passou a mão na cabeça assim. Eu não sei por que o Alexander já não estava fazendo o Calbi há mais tempo. Aí a Vilma, não estava fazendo porque você não quis, Ciro. Aí o pessoal ria, mas eles riam, se acabavam. Enfim, aí só para resumir a era do rádio, a Faculdade Moacir Bastos organizou o primeiro festival de teatro da Zona Oeste, e nós entramos com o espetáculo A Nossa Era do Rádio, e eu acabei ganhando o prêmio de melhor ator fazendo Calbi Peixoto. Que lindo! E ficamos 4 cartazes com esse espetáculo. Rodamos o Rio de Janeiro inteiro, fomos para fora do Rio, ficamos 4 anos em cartaz com esse espetáculo. Então talvez esse seja o personagem que mais tenha me marcado. Mas eu fiz muito infantil, fiz a Medusa da Pequena Sereia. Maurício, eu fiz muito personagem, eu fiz muita coisa, sabe? Eu sempre fui muito gaiato nos meus espetáculos. Eu fiz Mulheres Sem Limite, onde eu fazia com o Humberto também um espetáculo onde homenageávamos mulheres. Eu fiz a Liza Minnelli. Eu sou fã da Liza, né? Eu já assisti 3 shows, tive o privilégio, a honra de assistir a 3 shows da Liza Minnelli, então eu já fiz a Liza Minnelli no teatro. Eu não sei, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Mesmo não estando no palco, estar atrás do palco me realiza tanto quanto estar lá em cima. Eu digo isso para você todo o meu coração, eu não tenho a menor frustração. Para mim, quando eu escrevo um espetáculo e eu coloco os atores para fazer, é um filho meu, é como se eu estivesse ali em cima junto com eles, sabe? E eu recebo os aplausos, o carinho, junto com eles, como se eu estivesse ali. Isso. Caramba, que lindo, que lindo. Por mim, eu tive uma aula de teatro agora, e o engraçado é que você começou a falar
da sua entrada no grupo MOA. Engraçado é que eu sempre fiz teatro, desde que eu comecei também, participei de vários grupos antigos da Zona Oeste, como o grupo ETA de Santa Cruz, o grupo da Regina Perini, e depois veio do Humberto, grupos e companhias, né? Fiz a peça com o Neres, que era a companhia do Wagner, mas o que me encantou e que eu não sabia é que eu também fui integrante, pelo menos a última turma de integrantes do Grupo MOA. Eu apresentei a última vez a peça A Natureza na Constituinte da Floresta com o Leão. Então, eu participei do Grupo MOA, o qual você, Neres, e liderado pela Vilma Camarati. Então, eu me igualo a vocês por causa do Humberto, você e Neres ter passado com ela, eu também passei. Então, assim, eu e vocês 3, vocês 4, vocês 5, os atores que passaram pelo MOA, todos nós somos muito sortudos por ter tido a Vilma Camarati como diretora em algum espetáculo novo. E assim, eu fiquei muito feliz em ter feito o Leão, e ela me dirigiu, e foi a mesma época que eu dirigi ela numa esquete minha. E ela me brigava comigo falando, você tem que me dirigir. E eu não tinha coragem de falar, porque ela era Vilma Camarati. Imagina a minha situação. Então, assim, foi muito legal, foi muito bacana ter feito esse último ano com a Vilma Camarati, e ter participado plenamente da vida dela, tanto que a gente ensaiava na casa dela. Isso foi muito legal, e lembrar isso com você agora foi fantástico. Então, assim, você tem uma carreira de ator incrível, e eu espero que logo, logo você pare com essa coisa também de ficar por trás e queira ir para o palco, porque eu quero muito ver você no palco. Tudo vai recomeçar mesmo, então você vai ter que recomeçar no palco. Ok? Quem sabe, né? Agora, eu quero te perguntar de pessoas. Então, a primeira pessoa, como você já tem anos aí, com essa carga artística, você citou vários nomes, e não pode falar todos, e hoje, como é aniversário dela, eu quero te perguntar, quem é Vilma Camarati? Então, Maurício, eu já tive aqui em Campo Grande 2 centros de arte. Ainda pretendo ter o próximo, tá? Eu fechei, os 2 estão fechados. Eu pretendo reabrir o CAM, o Centro de Arte Montesani, e ambos os meus espaços levavam, o auditório levava o nome de Auditório Vilma Camarati, que era uma homenagem no qual eu fazia essa singela homenagem à grande atriz Vilma Camarati. E eu acho que a Vilma Camarati, ela era por si só um grande personagem. A Vilma era um grande personagem no qual, às vezes, a gente não sabia exatamente com quem estava falando. Se a gente estava falando com a Vilma que interpretava ou com a Vilma, sabe, Vilma pessoa, porque ela era um personagem 24 horas. Né? A Vilma me ligava, às vezes, meia-noite, para me fazer perguntas do tipo, por que a água da bica dela está saindo tão amarela na cozinha? E eu falava, Vilma, eu não sei, talvez a caixa d'água esteja suja, né? Porque nós tínhamos uma intimidade muito grande. Né? A Vilma era muito minha amiga, como era do Neres também. O Neres passava sempre os natais com a Vilma. E a Vilma vinha à minha casa, ela conheceu a minha avó. Então, assim, a pessoa da Vilma Camarati, por incrível que pareça, eu acho que eu não conheço ninguém num caso tão atípico, onde a pessoa se confunde tanto com um personagem, sabe? E um personagem
tão expressivo, né, um personagem tão marcante, que realmente, assim, o fato dela ter, mesmo sabendo que a Vilma se foi, ela foi tão marcante que ela se faz muito presente, né? É contrassensuoso, mas é verdadeiro isso que eu estou lhe dizendo, sabe? Quem conviveu com a Vilma sabe exatamente do que eu estou dizendo. A Vilma era uma pessoa que, quando ela estava com você, ela estava por inteiro, ela te abraçava por completo, ela não media palavras, sabe? Ela não estava preocupada em dizer para você de que forma você ia entender aquilo ou não, ela simplesmente dizia e de uma forma geral ela acabava sempre dizendo a verdade, doesse a qualquer pessoa, né? Mas ela era uma mulher muito verdadeira, uma mulher muito guerreira, que nunca desistiu, sempre foi muito batalhadora. Nós dependíamos muito da faculdade, extinta faculdade hoje, infelizmente, Moacir Bastos, né, para fazer os ensaios. Ensaiávamos dentro de um refeitório, com uma mesa no meio, com um banco. O refeitório era menor que a minha sala, e ali nós fazíamos todo o espetáculo, porque uma vez ou outra nós conseguíamos até o auditório, mas era muito difícil. E a Vilma sempre me falou uma coisa que eu achava muito interessante. Ela dizia: Alexander, eu não tiro e nem coloco ninguém do grupo. As pessoas entram quando querem e saem quando querem. E isso realmente foi uma coisa, todos os anos, durante todos os anos que eu fiquei no grupo, que foram muitos anos, eu nunca vi a Vilma tirar ninguém do grupo, sabe, ou ter uma grande briga, uma grande coisa. Tudo que era para ser resolvido era resolvido ali na lata, sabe? Depois não tinha aquela coisa de fofoquinha por telefone, de fulano falou de Beltrano, não. A gente ia para lá para ler texto, para ensaiar, para brincar, e acabou, dava-se aquele grito, aquele berro, e todo mundo, não, e preste atenção no texto. Hoje em dia, nossa, que grosseria, que a gente não olha cara, não sei o quê. Mas eu fui criado assim, fazer o quê? Cara, olha, você fez agora uma viagem de uma pessoa, né? Uma viagem na pessoa. Ela era mesmo uma personagem. E falando em viagem, você é um cara muito viajado. Resume aí os pontos, as suas paradas pela Europa, pelo mundo. Como que foi essa nova não, né? Essa sua parte cultural? Porque você, com uma viagem, você cresce muito, você se sensibiliza Sim. muito, evolui muito culturalmente. Conta para mim como que foi, ou os mais importantes pontos, as paradas, os países mais ricos que te proporcionou maior cultura. Assim, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer muitos países, mas, por exemplo, no próximo ano eu já estou com uma viagem marcada, que eu espero, se Deus quiser, conseguir fazer por conta dessa questão da pandemia. Meu casamento, inclusive, que estava marcado também, já foi transferido um pouco mais para frente, para que as coisas possam, né, se apaziguar. E aí eu vou conhecer outros lugares, quer dizer, vou conhecer novamente a França, né, em especial Paris, que o Matheus não conhece, mas aí talvez a gente vá a Roma também, que eu não conheço Roma eu não conheço, mas eu tive a oportunidade de conhecer Paris, gostei muito, achei tudo muito rico culturalmente, né? Vi muito do nosso ouro, infelizmente, né, na França, mas eu digo a você que eu gostei muito mais da China, da ilha de Hong Kong. Eu fiquei apaixonado por Hong Kong e eu digo a você, se eu pudesse,
ou se eu tivesse que escolher hoje um lugar para morar, eu moraria em Hong Kong. Eu fui muito bem recebido, as pessoas são muito, eu não vou dizer carinhosas, mas elas são bastante receptivas, não tanto quanto os cariocas, porque às vezes nós somos até um pouco demais, por assim dizer, mas eles são muito na medida certa, e eu me senti muito em casa. Eu fui por 2 vezes, tanto a Hong Kong quanto a Paris, e todas as 2 vezes que eu fui eu tive exatamente a mesma impressão. Não sei, talvez pelo lugar que eu estive, que era uma área completamente turística, né, a parte de Paris que eu conheci, né, da Louvre, da Champs-Élysées. Então, eu achei o pouco contato que eu tive com os franceses e com o meu francês também, que é pior que o meu inglês, não, é pior que o meu inglês, achei um pouco, talvez, como dizer para você, pouca simpatia, vamos dizer assim, pouco apreço por turistas, né? Talvez eu com essa aparência meio de alguém do Afeganistão, de homem-bomba, possa ter causado algum tipo de terror. Mas eu sei que em Hong Kong eu me senti muito em casa, sabe? Eu conheci muitos lugares maravilhosos, muitos shoppings, muitas lojas, mas muitos bairros e com pessoas muito civilizadas. Aquilo era uma coisa de louco, sabe? Eu achei muito bacana. Eu achei o máximo você ter uma escada onde você vê que ninguém sobe pela escada pelo lado que você tem que subir, ou seja, pela direita, todos sobem pela direita e todos descem pela esquerda. Isso funciona em qualquer lugar, sabe? E funciona mesmo. As pessoas têm um cantinho para fumar na rua, que é um fumódromo, ninguém fuma andando pela rua, pelas ruas de Hong Kong, sabe? Ninguém anda pelas ruas, as pessoas só andam pelas calçadas porque é tudo cercado. Então, essa coisa cultural me atraiu demais, sabe? E misturada com essa simpatia que, mesmo sem falar mandarim, claro que os mais jovens, eles falam muito inglês, né? E os mais idosos, nem tanto, né? A língua nativa é o mandarim. E eu fui justamente na primeira vez quando Hong Kong estava aquele grande caos, né? Aquela briga toda política, né? Por conta de direitos políticos, sociais, né? Que a China quer impor a qualquer custo, e Hong Kong briga por uma liberdade política e social. E eles estão tentando, principalmente, não só os jovens, mas pessoas idosas também, nas ruas. Parecia Réveillon em Copacabana. Eu tive que aguardar quase 50 minutos. Eu fiquei com medo de perder o voo de Hong Kong para Paris, porque eu fiquei parado, não tinha como atravessar a rua. Até que eu descobri que tinha um elevador na calçada e que eu acompanhei os senhorizinhos e eu saí dentro do Sheraton de Hong Kong para poder pegar o metrô para correr para o aeroporto. Porque foi no último dia, assim, a manifestação foi uma loucura. Mas foi uma experiência maravilhosa. Mas aí, enfim, eu caso em setembro e até novembro a gente embarca para Paris e devemos estender talvez para Roma ou Londres. Aí ainda estamos decidindo ainda. Eu ia te perguntar qual o projeto para 2021, mas o projeto é o casamento e a viagem. Então, já está respondido. O momento e a viagem. Mas eu vou dizer a você assim, que eu tenho um espetáculo que eu não lembro se você teve a oportunidade de assistir, que é o Embaralhadas. Primeiro teve o nome de Canastra Limpa, que foi feito pela Gui Soirée, minha grande amiga e atriz, a Maria Zenaide, mãe da Dani, né, que é uma atriz maravilhosa, a Bentaci Benac, e outra atriz sensacional, e a Núbia Moreira, que além de atriz, é compositora. Foi o meu primeiro elenco de Canastra Limpa, que era o nome do espetáculo. E depois foram só com mulheres. Depois eu tive um outro elenco só com homens,
que foi o Aldo Ambrosiani, o Márcio Menta, o Paulo Moreno e o Paulo Medeiros. Márcio Moreno, não, Márcio Menta, ai Moreno, pelo amor de Deus, eu esqueci o seu nome, eu sei que o sobrenome dele é Moreno, me perdoe. Ele está no meu Instagram, inclusive. Se alguém souber, fala para mim. E Paulo Medeiros. Aí eu fiz só com homens esse espetáculo. E dessa vez, a minha vontade era de continuar com homens, fazer uma modificação de todo o elenco, mas gravar um curta. Eu tinha muita vontade de fazer isso com esse espetáculo em especial, de fazer um curta com esse espetáculo, porque é muito bacana e é muito dia a dia, muito descontraído. São 4 amigas que se reúnem toda sexta-feira para jogar buraco, e cada semana é na casa de uma, e acontecem coisas muito inusitadas durante o espetáculo. E eu não queria, óbvio, que fazer o espetáculo novamente seria muito bom, mas eu queria ter a experiência nova dessa vez, de tentar olhar as coisas por um ângulo diferente, como eu estou fazendo aqui com você agora pela primeira vez. Eu até relutei um pouco, você sabe disso, né? E eu sempre preferi ficar por trás das coisas, mas enfim, foi muito bom, obrigado pelo convite. Que bacana. Bom, chegamos na parte final, então tem algumas perguntinhas finais para a nossa live. Primeiramente, eu já quero dizer para você que essa live vai ficar salva no meu canal no YouTube, e estamos aqui já prestes a acabar a terceira e última temporada da live Bate-Papo@.com, e você vai fazer parte desse hall que completará 120 artistas. Então, você está nessa, né, finalizando esse projeto comigo. Mas para falar de coisa, a última parte vem com um tom mais pesado. A gente riu, a gente lembrou da Vilma Camarati, que é uma pessoa linda, ainda viva em nossos corações. A gente falou tantos nomes importantes de Campo Grande. A gente relembrou e viu aqui, né, Ed Cavalcante, Humberto Braz, tantos amigos amados por nós dois. Lembramos de momentos felizes, mas agora vem um pouquinho pesado. E para começar, a gente está passando por essa situação tão difícil que cancelou e adiou tantos projetos novos. Então, a primeira pergunta é: qual é a sua reflexão sobre a pandemia? Amigo, você sabe que outro dia, às vezes eu me pego pensando realmente sobre essa situação, porque eu ainda estou um pouco gripado e hoje em dia qualquer coisa relacionada a qualquer sintoma parecido com a Covid, a gente já fica logo preocupado, né? Então, eu graças a Deus, como eu sou uma pessoa beneficiada, né, nesse aspecto, eu tenho plano de saúde, eu corri na Nossa Senhora do Carmo e pude rapidamente fazer uma ressonância do tórax, e foi constatado realmente que era só uma gripe, até porque essa mudança de temperatura que a gente está vivendo constantemente está deixando todo mundo gripado, e a gente fica desesperado, né? Porque uma hora está nevando lá fora, e daqui a pouco está fazendo calor, né? E aí você toma um banho quente, entra no ar-condicionado, com ar-condicionado a 16 graus. E aí daqui a pouco você começa a espirrar e já acha que está com Covid, porque o mundo inteiro está com Covid. Mas enfim, voltando à sua pergunta, eu acho que é uma situação no qual há pouco tempo eu estava ouvindo falar na televisão a respeito da união, do amor, né, das pessoas que não se veem, das pessoas que não podem se tocar, das pessoas que não podem se abraçar, do quanto essa doença veio para modificar de fato o coração e a cabeça das pessoas. Mas eu digo a você, amigo, eu acho que algumas coisas são muito bonitas e muito fáceis até de serem ouvidas e entendidas na teoria, mas na prática a gente vê que isso não acontece.
Basta ver quando você liga o jornal, né, e a quantidade de pessoas que continuam sofrendo barbáries, né, de brigas de mães, de pais, de mulheres que continuam matando seus filhos, de maridos que continuam matando suas mulheres, de desgraças que continuam acontecendo, não causadas pela Covid, causadas por nós, por seres humanos, né, que por mais que tenhamos como exemplo a Covid, de que nós não somos nada, né, de que perante Deus nós somos um simples grão de areia, né, e que a hora que ele quiser ele faz assim, e tudo se acaba e tudo se apaga, né, e que mesmo com essa doença que está assolando o mundo, né, uma doença onde o homem mais poderoso do planeta, né, que é o Trump, ele contraiu, né, seria o primeiro ministro britânico contraiu a doença, enfim, por que o Zé das Couves não pode contrair a doença também? Né? E mesmo assim, diante dessa pandemia que trancou o mundo inteiro dentro de casa, né, a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho é que mesmo assim o ser humano parece que ainda não conseguiu pesar, parece que não conseguiu refletir. E eu estou dizendo isso para você, não que eu esteja fazendo e nem pesando, não. Sabe, eu também estou me colocando no meio dessas pessoas que continuam cometendo erros, sabe, que continuam errando, mas eu estou falando mais com relação às barbárias, que não deixaram de acontecer, porque parece que os corações ainda não foram tocados. E eu acho que essa é, sem sombra de dúvida, a maior pandemia mundial, né, talvez a maior catástrofe que já tenha acontecido no mundo inteiro, se ela não tocou as pessoas da maneira que ela realmente deveria tocar, que seria sentimentalmente, né, ou espiritualmente, eu sinceramente não sei o que mais, o que poderia vir daí, talvez seria realmente para pior. Eu acho que nós teríamos que começar, talvez, realmente um mundo novo, porque se as pessoas não aprenderem dessa vez, eu acho que esse não deu certo. Teria que realmente voltar à época dos dinossauros. Tá certíssimo. E por falar nisso, vamos lá, agora é rapidinho. Uma coisa de cada. Então vamos lá. Um sonho que você ainda não realizou. Casar. Vai casar agora, vai realizar. Um amor incondicional. Ai, um amor incondicional. Eu tenho vários. Eu tenho vários, mas hoje, assim, eu não posso. Eu seria muito leviano se eu não citasse a minha avó, que foi o meu rumo, que deu um rumo na minha vida, assim, a minha direção. Eu amo meu cachorro demais, ele já está velhinho, eu amo demais, eu tenho um Rottweiler que já está com 9 anos, e claro, o Matheus, que é o meu noivo, que eu amo incondicionalmente. Eu pensei nele. E uma saudade grande. Uma saudade grande, a minha avó e a minha mãe, mas em especial a minha avó. Mas são duas pessoas que me fazem hoje muita falta. Não estou levando isso para o lado depressivo e nem sou uma pessoa depressiva por conta disso, mas gostaria muito que elas estivessem presentes hoje, no mundo de hoje, nos dias de hoje, não com a Covid de preferência, né? Mas sinto muita saudade da minha avó em especial e da minha mãe. E uma dor que não cicatrizou. Uma dor que não cicatrizou, eu acho que vai ser... Eu não tenho uma dor específica, mas eu acho que vai ser sempre quando eu não for compreendido. Essa dor nunca será cicatrizada. E por incrível que pareça, essa semana eu senti uma dor muito grande por uma incompreensão de um amigo. E
e já tive isso também por outro amigo, e essas coisas doem, né? Porque amigos são aqueles irmãos que a gente escolhe, né? E então, quando a gente não é compreendido, essas dores elas ficam realmente em formato de cicatrizes e custam muito, né, a sarar. E agora, para terminar, quem é Alex Montesani hoje? Hoje, eu já fui muito pior. Eu já fui muito difícil, mas hoje, não que eu não seja mais, eu continuo sendo uma pessoa muito difícil. Eu sou ariano, né, Maurício? Lindo. Dizem que é o melhor e o pior signo, mas hoje eu sou um cara mais centrado, eu sou mais pé no chão, eu continuo buscando realizar os meus sonhos, mas hoje eu meço mais consequências. Eu já fui mais inconsequente. Hoje eu consigo medir um pouco mais as consequências dos meus atos, graças a Deus. Estou tentando melhorar e ser uma pessoa mais calma e mais compreensiva a cada dia, principalmente com o meu noivo, que eu amo demais. O relacionamento, é isso. Ó, ensina, a gente aprende. Que bacana. Para terminar a minha live, tem a última questão que chegou o momento de você narrar um fato marcante entre eu e você. Maurício, olha só, você sabe que assim, nós sempre nos esbarrávamos em entradas e saídas de ensaio. Você lembra disso? Eu estava indo ensaiar no Arthur Azevedo, você estava saindo. Ou você estava saindo, eu estava entrando. Eu estava entrando na lona e você estava saindo. Então, raros os momentos em que nós conseguimos parar para conversar. E sempre que conversávamos, era muito rápido e sempre rindo, porque você sempre foi muito palhaço, você sempre foi muito engraçado. E assim, quando eu conheci, uma época até você ia trabalhar conosco no Mulheres Sem Limites, o Humberto até chegou a falar, mas eu acho que você não teve agenda. Eu até perguntei, quem é Maurício? E ele, o Maurício é um amigo meu, ele é divertidíssimo, é engraçadíssimo, você vai adorar conhecer o Maurício. E aí nós fomos apresentados, eu acho que foi no Arco Azevedo, se eu não me engano, e eu já gostei de você de cara, assim, a sua gargalhada, sabe, foi muito contagiante. E eu lembro, hoje eu não sei se você fez fono, mas eu lembro que você tinha a voz um pouco mais anasalada, ou eu não sei se foi depois de você ter se formado, talvez porque a gente passa a projetar a nossa voz de maneira diferente, né? Mas eu lembro que você tinha a voz um pouco mais anasalada. E assim, mas eu lembro assim de flashes de encontros nossos, mas eu acho que o nosso maior encontro ainda está por vir, porque eu vou esperar você aqui em casa assim que essa pandemia passar para vir jantar comigo, e eu sei que você mora distante, e eu também, então eu tenho um quarto de hóspede, vai ser um prazer receber você aqui, nós vamos jantar, conversar, podemos chamar o Neres, que é meu vizinho, que está sempre aqui em casa, junto com a Aline, o Weber, vamos fazer um jantar aqui em casa assim que essa pandemia passar e falar sobre teatro, ouvir boa música. E o seu retorno ao palco. Vamos falar do seu retorno ao palco. Bom, eu para te falar, eu também tenho momentos marcantes com você. Mas um momento marcante que eu tenho não é propriamente com você, mas a pessoa falou de você. Uma vez eu conheci uma galera nova que eu ia trabalhar no Arco Azevedo com uma peça e conheci o elenco. E aí, quando eu cheguei, os rapazes estavam lá, os atores. Aí eu conheci um menino chamado Fábio, do elenco, e aí ele foi e falou, poxa, você que é Maurício Osborne? Eu sou. Aí eu, por quê? Aí ele, porque eu sempre ouvi falar de você e não te conhecia. Eu, tá, mas sou eu sou qualquer merda, não liga para o que te falaram, não. Aí ele, não, você é um grande ator daqui. Todo mundo fala muito bem de você. Aí eu, não, todo mundo é bom ator, você também para de bobeira.
Aí ele, não, me falaram que um dos melhores atores aqui de Campo Grande, bom, para fazer papel de mulher, é você e ele. Aí eu, quem te falou isso? Porque eu falei, caraca, eu sou bom só para fazer papel de mulher. Aí eu, quem te falou isso? Aí ele, foi um dos meus professores, eu acho que você deu aula para ele, o Alex Montesani. Aí, o Alex é meu amigo, o Alex é meu querido. Olha, ele falou mentira, porque ele está puxando meu saco, eu não sou bom para fazer mulher, não. Mas assim, foi o momento que você tirou gargalhadas de mim e eu fiquei rindo em frente ao Arthur Azevedo de você ter esse carinho, essa admiração por meu trabalho, por minha pessoa. Então, assim... Mas, amigo, olha só, sem querer te cortar agora, eu só vou fazer um adendo ao que você falou para as pessoas entenderem uma coisa. Para um homem ator, fazer mulher é uma coisa muito difícil. Porque uma coisa é você fazer um gay, uma coisa é você fazer um travesti, uma coisa é você fazer um transexual e outra é você fazer uma mulher. Fazer uma mulher no palco é muito difícil e poucas pessoas fazem mulher bem, tá? Você é uma pessoa que interpreta a mulher muito bem. Humberto Braz interpreta a mulher muito bem. Márcio Menta, Paulo Medeiros. Eu posso contar no máximo aí meia dúzia que eu conheça, tá? Não tem atores que estão em emissoras, que eu nem vou citar o nome, que já tentaram fazer mulher na novela e que foi um fiasco total. Não sei, talvez porque não tenha o mínimo de conhecimento teatral ou de técnica, porque você precisa realmente... Não é nem só a questão do laboratório, sabe? Eu acho que é todo um trabalho de ator, sabe? Você representar uma mulher, ter a sensibilidade de respirar com uma mulher no palco, andar com um sapato desse tamanho e se portar o tempo todo cenicamente como uma mulher, não é para qualquer um. Realmente tem que ser para um grande ator como você. Oh, obrigado, meu amigo. Então, agora eu só tenho que agradecer. Agradecer por tudo isso, agradecer por nossa amizade, que é verdadeira e sincera desde que a gente se conheceu, com minha gargalhada na salada. Obrigado por ser esse querido na minha vida, esse cara importante para o Grupo MOA, que é da nossa querida e amada Viva, dentro de nossos corações, Vilma Camarade. Obrigado por você ter aceitado fazer parte desse final desse meu projeto Lives, batepapo@.com. Obrigado por você ser esse ser humano, esse artista exemplar, que, para mim, é um professor. Hoje, eu tive uma aula com você, estou aqui com o sentimento e sensibilidade desse crescer cultural que você me cedeu hoje. Muito obrigado. Eu fui o apresentador, mas eu me tornei aluno. Chegou um momento que eu me vi como aluno aqui. Muito obrigado por isso. Obrigado a todos que participaram da live. E, fiquem com Deus, amanhã tem mais. Alex, pode se despedir aí. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que assistiram, os amigos do Maurício, meus amigos, meus familiares. Matheus, meu noivo, beijo, te amo. Obrigado, Maurício. Valeu, gente. Obrigadão. Felicidade. Tchau, tchau. 2021, casório. Beijo, felicidade, saúde. Felicidade, felicidade, muito amor, muito amor. Obrigado. Beijo. Até amanhã. Live batepapo@.com. Alex Montesani. Gente, esse foi o batepapo@.com, Alex Montesani, na Semana da Arte em Crescer, penúltima semana da live. Esse Alex, ele é um monstro, né, de teatro. Ele é Marluce, Delma, tia dele, Felipe Vieira. Beijo, beijo, beijo a todos. Beijo a todos. Matheus, que estava aí com a gente, todo mundo que entrou, que saiu, Neres Cavalcante. Um beijo, galerinha. Amanhã tem mais live batepapo@.com e sábado também. E semana que vem tem as lives finais, ok?
Então, assistam aqui no Instagram e no Facebook. Fiquem com Deus. Até amanhã. Beijos!